O telefone tocou no silêncio da casa, e cada toque parecia ressoar dentro do coração já cansado de Maria. Décadas de abandono, noites de choro escondido e ressentimento acumulado voltaram em um instante. A simples menção do nome dele fazia suas mãos tremerem e o ar parecia faltar. Era impossível não lembrar da dor, do medo e da solidão que a acompanharam todos esses anos. Mas algo naquele instante anunciava que nada seria como antes. Um convite inesperado iria confrontar cada ferida que ela tentava esconder. Maria estava sentada na poltrona da sala, a janela aberta deixando o vento frio entrar, enquanto o silêncio da casa ecoava como um martelo em sua alma. Cada cômodo lembrava os filhos crescendo sozinhos, as noites sem respostas e as lágrimas derramadas em silêncio. Ela apertava nas mãos o lenço que sempre guardava para momentos de desespero, consciente de que aquela dor a acompanhava há mais de 30 anos. A notícia que chegara naquele dia agitava emoções que ela pensava terem se tornado apenas memórias. O homem que a abandonara estava doente e precisava dela. O coração de Maria oscilava entre o ódio e a dúvida, como se cada batida fosse uma guerra silenciosa. Lembranças de palavras duras, portas batendo e promessas quebradas se misturavam à sensação de abandono profundo. Ela respirava fundo, tentando conter o choro, mas cada respiração parecia trazer de volta a mesma dor que a consumira por anos. O peso da solidão transformara sua vida em um silêncio pesado. E agora, de repente, ela era chamada a confrontar tudo o que evitara por décadas. Sentada ali, sozinha, Maria sentiu o mundo girar de uma maneira diferente. Ela sabia que a decisão de ir ou não ver o marido doente não era apenas sobre ele, mas sobre ela mesma. Era a oportunidade de enfrentar o passado, de encarar a ferida que jamais cicatrizara. Um nó se formava em sua garganta e lágrimas quentes desciam pelo rosto. O tempo parecia se comprimir, lembrando-a de cada promessa quebrada, cada abandono e cada noite de dor. Décadas antes, Maria vivera um casamento que prometia amor e segurança. Ela acreditava que juntos poderiam enfrentar qualquer dificuldade, que a fé seria o alicerce de sua família, mas a realidade se mostrou cruel. O marido, que um dia jurara amor eterno, decidiu partir, deixando Maria com 2 filhos pequenos e o coração em pedaços. Cada aniversário, cada conquista, cada dificuldade enfrentada sozinha deixava marcas profundas. A amargura se enraizou e com ela um silêncio pesado tomou conta da casa. Ela encontrou nas orações alguma força, mas sempre sentiu que algo faltava. A fé pregada nos templos nunca conseguiu preencher o vazio que o abandono deixou. Durante anos, a Bíblia descansou sobre a mesa de centro, testemunha muda de noites de lágrimas e súplicas sem resposta. As palavras sagradas pareciam arder em suas mãos quando as lia, lembrando-a da promessa de perdão que ainda não conseguira cumprir. A dor moldou sua vida, mas não apagou a centelha de esperança que insistia em permanecer. Mesmo carregando a amargura, Maria se dedicava aos filhos com devoção. Sua vida se transformou em um ciclo de trabalho, cuidado e silêncio, sempre tentando ignorar a ferida aberta que o abandono deixara. Cada lembrança do passado trazia um misto de raiva e tristeza, e o simples pensamento do homem que a deixara a fazia tremer. A vida seguia, mas com o coração endurecido, e cada dia era uma batalha silenciosa contra o ressentimento que consumia sua alma. Agora, diante da possibilidade de reencontrá-lo, Maria sentiu a intensidade de todas as emoções explodirem ao mesmo tempo. Medo, raiva, tristeza e uma estranha esperança se misturavam em seu peito. Cada passo em direção ao hospital parecia carregado de 1000 memórias.
O caminho era uma viagem pelo tempo, revivendo o abandono, os desafios, as noites de solidão e o ressentimento acumulado. Mas também havia uma fé tênue que sussurrava para ela tentar, para finalmente confrontar a dor que a acompanhava. O silêncio dentro de si era ensurdecedor. Ela fechava os olhos e respirava profundamente, sentindo o peso de décadas sobre seus ombros. Cada lembrança, cada lágrima que derramara em segredo, estava prestes a ser confrontada. Maria sabia que não poderia fugir de si mesma, nem do que sentia. A tensão era palpável e o coração acelerava com cada batida, lembrando-a de que o momento decisivo estava chegando. Quando entrou no hospital, o cheiro de desinfetante e o som dos monitores apenas intensificaram a ansiedade que a dominava. Cada passo pelos corredores parecia ecoar na alma, lembrando-a de que aquela visita não seria apenas sobre o passado, mas sobre sua própria libertação. O encontro que se aproximava seria o ponto de virada, a chance de transformar dor em perdão e amargura em paz. Ao ver o marido deitado no leito hospitalar, frágil e pálido, Maria sentiu o coração apertar, como se cada ano de abandono voltasse. Em uma única onda de dor, os filhos observavam em silêncio, ansiosos, e cada olhar lembrava a responsabilidade que ela carregara sozinha por tantos anos. Ela se sentou ao lado da cama, sem conseguir falar, sentindo-se dividida entre a raiva que sempre manteve e uma compaixão inesperada que começava a surgir. Cada batida do coração dele era como um lembrete cruel do tempo perdido, e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. As noites de oração voltaram à sua mente, lembrando-a das promessas que a Bíblia sempre lhe ofereceu. Ela segurou suas mãos trêmulas, fechou os olhos e sussurrou palavras de súplica, pedindo forças para lidar com aquele momento impossível. O perdão, algo que ela considerava distante, parecia agora um caminho doloroso, mas necessário. A memória das mágoas antigas pesava sobre ela, mas a fé insistia em sussurrar que cada ato de perdão também seria para seu próprio coração, não apenas para ele. Maria passou horas ao lado do marido, recordando cada momento da vida que tiveram juntos, os erros cometidos, as promessas quebradas e a solidão que sentiu. Cada lembrança trazia uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha compaixão. Ela percebeu que sua dor, embora intensa, poderia ser transformada em uma oportunidade de libertação. Mas a batalha interna era feroz. Seu coração ainda resistia a abrir espaço para o perdão, temendo que isso significasse fraqueza ou esquecimento da própria dor. Na noite seguinte, Maria permaneceu em oração, ajoelhada diante de Deus, chorando sem controle. As palavras de Colossenses 3,13 ecoavam em sua mente: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. A Bíblia parecia arder em suas mãos, não como um livro frio, mas como uma verdade viva que exigia ação. A batalha entre a amargura acumulada e o desejo de libertação a consumia, e cada lágrima era uma mistura de arrependimento, dor e esperança tímida. O marido, ainda inconsciente de seus próprios erros, parecia frágil como nunca antes, e isso intensificava o conflito interno de Maria. Ela lembrava de cada abandono, de cada lágrima que derramara sozinha, mas também da fé que sempre pregara, ainda que nunca tivesse vivido plenamente. Agora, naquele hospital, a fé e a realidade se encontravam de maneira dolorosa. Cada instante prolongava o sofrimento, testando sua resistência, coragem e capacidade de amar além da dor. Os filhos assistiam silenciosos, observando a mãe enfrentar seu passado de frente. Maria sentiu o peso da responsabilidade de perdoar, não apenas para aliviar o sofrimento do marido, mas para curar sua própria alma.
Cada minuto parecia uma eternidade, e cada respiração era uma luta contra o rancor que persistia há décadas. Ela percebeu que a decisão de perdoar não era simples, mas inevitável se quisesse encontrar a paz que tanto buscava. No momento mais crítico, quando parecia que a raiva venceria a compaixão, o marido abriu os olhos, frágil, com um olhar que implorava por perdão. Maria sentiu uma onda de emoções conflitantes invadir seu peito. Culpa por ter guardado rancor, tristeza pelo tempo perdido, mas também uma súbita clareza de que aquela era sua chance de libertação. A dor de décadas atingiu seu ápice, como se cada lágrima, cada noite solitária e cada palavra não dita agora exigissem um desfecho. Ela percebeu que o perdão não seria apenas um gesto para ele, mas um ato de cura para si mesma. O coração apertado e endurecido poderia finalmente encontrar descanso. Cada lembrança do passado parecia pesar ainda mais, mas a fé que a sustentava há tanto tempo surgia agora como uma luz na escuridão. Maria compreendeu que mesmo que o tempo perdido não pudesse ser recuperado, a paz interior era possível, e ela precisava agir antes que o momento escapasse para sempre. O silêncio no quarto hospitalar era quase ensurdecedor. Todos esperavam um gesto, uma palavra, e Maria sabia que naquele instante decisivo sua vida poderia mudar. A tensão era insuportável, mas a presença de Deus parecia envolver o ambiente, dando-lhe coragem. Ela respirou fundo, sentiu a força que vinha da oração e percebeu que o perdão estava ao seu alcance, pronto para transformar não apenas aquela relação, mas toda a sua vida. Maria se aproximou do leito do marido, o coração batendo acelerado, sentindo cada emoção acumulada durante décadas se misturar em um turbilhão de lembranças e expectativas. As mãos dele, frágeis e trêmulas, estendiam-se em direção à dela. E nesse gesto simples, Maria percebeu que aquela era a oportunidade de libertação que tanto aguardara. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela segurou sua mão com firmeza, sentindo a vida e o arrependimento pulsarem naquele toque. Palavras surgiram quase como um sussurro, carregadas de emoção e força. Eu te perdoo. Ao pronunciá-las, Maria sentiu uma onda de paz invadir seu corpo, como se o peso de toda a amargura, todo o ressentimento e toda a dor acumulados ao longo de décadas desaparecessem de uma só vez. O marido, surpreendido, fechou os olhos e começou a chorar, percebendo que aquele perdão era mais do que um gesto de misericórdia. Era uma libertação mútua, um renascimento de ambos os corações. Nesse instante, Maria entendeu que o perdão não era um favor a ele, mas um ato de amor próprio. Cada lágrima derramada, cada noite de sofrimento e cada oração silenciosa finalmente encontraram sentido. O ar parecia mais leve, o silêncio menos pesado, e o quarto do hospital se transformou em um espaço de cura e reconciliação. Deus, de forma silenciosa e poderosa, se fazia presente naquele momento, lembrando-a de que a fé verdadeira se manifesta no perdão, mesmo diante da dor mais profunda. Com o coração agora leve, Maria começou a compartilhar palavras de compreensão e empatia, reconstruindo uma conexão que parecia impossível. As lembranças do passado ainda existiam, mas não mais como correntes que a aprisionavam. Cada gesto de cuidado e cada palavra proferida no hospital era um passo em direção à libertação definitiva de anos de mágoa. Ela percebeu que, ao perdoar, não estava apagando a história, mas transformando-a em um testemunho de fé e superação. Os filhos emocionados testemunharam a força do perdão e a mudança visível no semblante da mãe. Maria se deu conta de que a vida, mesmo marcada por perdas e sofrimentos, ainda podia oferecer momentos de reconciliação e paz.
A fé que tantas vezes fora apenas uma promessa distante, agora se manifestava de forma concreta, mostrando que Deus trabalha na vida de quem confia, mesmo quando o coração parece incapaz de ceder. Cada respiração se tornou um lembrete de que a cura espiritual era tão poderosa quanto qualquer remédio físico. Ela passou a entender que a vida é feita de encontros e despedidas, de dores e de perdões, e que o amor de Deus sempre pode transformar mesmo as feridas mais profundas. O perdão dado não apenas libertou o marido do peso do arrependimento, mas também libertou Maria, permitindo que finalmente seu coração encontrasse descanso. A paz que a invadiu naquele instante era tão intensa que palavras não poderiam descrevê-la, mas seu olhar sereno e seu sorriso silencioso contavam tudo. Naquele momento de reconciliação, Maria percebeu que a vida não se mede apenas pelo tempo perdido, mas pela capacidade de transformar dor em aprendizado e mágoa em libertação. O perdão não apagou os erros, mas curou feridas que pareciam impossíveis de fechar. Ela entendeu que a verdadeira liberdade surge quando permitimos soltar o passado e abrir espaço para o amor e a compaixão, mesmo diante de quem nos causou dor. O marido, arrependido, pediu perdão também. E juntos com os filhos testemunhando, descobriram que a fé, a oração e a coragem de enfrentar o próprio coração podem gerar milagres reais. Maria sentiu que a cicatriz em seu coração, embora ainda presente, agora se transformava em símbolo de superação e esperança. A dor do passado tornou-se um testemunho de fé, resiliência e transformação, inspirando qualquer pessoa que ainda carrega mágoas profundas. Se essa história tocou você, quero saber, de onde está ouvindo? Deixe seu comentário e compartilhe como se sentiu ao acompanhar a jornada de Maria. E não esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias que inspiram, emocionam e mostram o poder da fé, da esperança e do perdão.